Mateus capítulo 1. Estes são os ascendentes de Jesus Cristo, nascido da família de Davi, o rei, e de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque. Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e seus irmãos. Judá foi o pai de Pérez e Zerá. A mãe dos dois foi Tamar. Pérez foi o pai de Esrom. Esrom foi o pai de Arão. Arão foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salmão. Salmão foi o pai de Boaz. A mãe dele foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed. A mãe dele foi Ruth. Obed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai do rei Davi. E Davi foi o pai de Salomão. A viúva de Urias foi a mãe dele. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão e Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. E Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e os seus irmãos, nascidos na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi o pai de Eliaquim. Eliaquim foi o pai de Azor. Azor foi o pai de Zadok. Zadok foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, que foi marido de Maria e mãe de Jesus, o Cristo, o Messias. Estas são 14 das gerações desde Abraão até Davi. 14 desde o tempo do rei Davi até o exílio e 14 desde o exílio até Cristo. Eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Então, José, o seu noivo, sendo um homem de princípios rígidos, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desmoralizar Maria publicamente. Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu. E teve um sonho e viu um anjo de pé ao seu lado. José, filho de Davi, disse o anjo, não tenha dúvidas em tomar Maria como a sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. E ela terá um filho que será chamado Jesus, o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Isto dará cumprimento à mensagem de Deus pelos seus profetas. Escutem, a Virgem conceberá uma criança, ela dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. Quando José acordou, fez como o anjo tinha mandado e trouxe Maria para casa como sua esposa. Porém, ela permaneceu virgem até que o seu filho nasceu. E José deu-lhe o nome de Jesus.